catacumbas. Fala pessoal, tudo bem? Pessoal do Vita aqui, ambiente diferente. Eu, Daniel, Eduardo aqui, Caio ali, só que agora a gente está regiamente acompanhado. Padre Wander. Padre Wander, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Daniel. Nós estamos começando uma série chamada Vita nas Catacumbas. A tese de que a igreja, a verdadeira igreja católica, está sendo empurrada pela sociedade para as catacumbas. Mentira não é, né? Perseguição aos católicos na Nigéria, no México, na China, na Coreia do Norte, agora na Nicarágua. Então, de alguma maneira, existe um movimento global contra a Santa Igreja. Nada muito novo, sempre foi assim. Só que dessa vez é de um jeito diferente. É isso que nós vamos investigar aqui. Só que o Padre Wander, obviamente, quer começar de um jeito nobre esse primeiro Catacumbas, já agradecendo que ele teve a coragem de ser aquele nosso amigo que aceitou inaugurar o programa conosco. Que o padre quer começar com uma oração. Na verdade, foi uma questão que nós fizemos que começasse justamente com o Padre Wander. Ele teve coragem de aceitar, né? Porque três é mané que nem nós, tratando de assuntos tão sérios com uma pessoa tão capacitada quanto o padre. Mas o padre quer fazer uma oração, Eduardo. Então, padre, eu passo para o senhor a bola. Com gosto. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que estude os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos catamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós temos assuntos interessantes, atuais, para discutir com o Padre Wander, que é uma pessoa absolutamente competente para entrar no mérito dos temas que nós vamos trazer. Mas gostaria de pedir o que eu sempre peço a Deus baixo e vou pedir alto aqui, que Deus nos permita não afugentar nenhum pequenino, não escandalizar nenhum pequenino, por intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo e dos nossos santos de devoção, Santo Atanásio, São Pio X, que de alguma maneira nos norteie aqui para que a gente fale fácil e de um jeito edificante. Padre, vamos lá. O Caio quer começar fazendo as perguntas e ele pediu para ser o... Então vamos deixar o Caio, né? Ele costuma ser o bravinho, então ele vai... Vai lá, Caio. Primeiro tema é modernismo, padre. Bravinho contra comunista, sempre. Modernismo, vamos lá. Vamos de modernismo, padre, que também tem a ver. Padre, tenho andado muito na rua e as pessoas não têm básico. Elas têm dificuldade de expressar o básico, que significa dizer que elas têm dificuldade, elas não compreendem direito. Padre, o que é o modernismo para a Igreja Católica? Quais são os efeitos dele na Igreja Católica? Sim. Caio, é importante dizer que quando, pela primeira vez, de forma sistemática, o modernismo foi condenado, e, em definitivo, foi por São Pio X, houve uma pré-condenação por Pio IX, com sílabos, mas depois São Pio X, com uma encíclica, realmente condena o modernismo. O modernismo para a Igreja Católica é a mudança na interpretação de todo o passado. Portanto, é a destruição do depósito da fé. Ele age como um verme roedor, sob o pretexto de adaptar a fé para os tempos modernos, daí modernismo, sob o pretexto de transmitir a fé em novas categorias. Vamos fazer isso de uma forma mais simples, de forma digerível para as pessoas, de forma acessível para as pessoas. Na verdade, isso uma catequese feita com profundidade faz com tranquilidade. Mas sob esse pretexto, essa mentira, essa falácia, o que no fundo se pretende é alterar o depósito da fé. É alterar o que foi recebido de Nosso Senhor, seja na sua lex credendi, o dogma, seja na sua lex orandi, a liturgia. Então, porque, claro, quem é atraente, quem não se sente atraído por essa proposta de fazer com que a fé chegue em nosso tempo de uma forma mais fácil, mais compreensível,
mais atual, se utilizando de figuras atuais para que seja, então, digerível por todos. E aí que está o truque, aí é que está a armadilha. Porque dentro desse, e é um cavalo de Troia, dentro desse presente está de fato um ataque destrutivo que, entrando, e de fato entrou, vai começar a decompor todo o tecido, todo, vamos dizer assim, toda a estrutura, todo o corpo daquilo que sempre nós acreditamos Então, e que nós professamos. Então, deixa eu ver se eu entendi, olhando para um lado um pouco diferente. O modernismo é um conjunto de erros que, quando passado, transmitido, ele forma uma pessoa errada, Sim, desvirtua a pessoa do catolicismo. Você cria um não católico, ou pior, um anticatólico. Pior, achando que é católico. Ok. E é um idiota útil católico, no final do dia. Inocente útil católico. Isso. É que o modernismo impregnou essa mania de fazer, não fazer novas todas as coisas de Nosso Senhor, mas de modernizá-las no sentido péssimo mesmo da expressão, é alterá-las, é transformá-las de forma negativa. Quer dizer, é que quando você fala de modernismo, Caio, há um modernismo na filosofia, há um modernismo que invadiu todos os campos das ciências, e foi a alteração da reta busca do conhecimento. E quando isso chegou à teologia, e quando isso infiltrou na igreja, já bastante avançado, não tinha outra ideia, outra finalidade, senão alterar de fato o conjunto daquelas verdades reveladas que foram deixadas por Nosso Senhor, das quais nós dependemos para ser salvos, de tal maneira que, alterando o conjunto dessas verdades reveladas, aquilo que se professa já não seja mais a fé católica. Sim. Na infiltração modernista que aconteceu, foi alterado o dogma foi corrompido, o dogma foi atacado, o dogma católico não foi conservado, não foi interpretado reta infalivelmente, não foi transmitido da forma como deveria ser sempre transmitido, de forma inerrante, sem alterá-lo em nada. Quer dizer, Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No mistério da transubstanciação está a mudança da substância do pão e do vinho, verdadeiramente no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é sempre virgem, antes, durante e após o parto. Ela é mãe de Deus, porque unida à segunda pessoa da Santíssima Trindade e à natureza humana que por ela foi dada, e não pode se separar os dois. É um só. Portanto, se ela é a mãe do Filho de Deus, ela é a mãe de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela é Theotokos. Então, assim, o modernismo, ele soube se vender, Caio. Ele é um grande marketing. Né? Ele é um marketing, ele é um grande marketing. E é um marketing darwinista, né? Também, porque ele atualiza o dogma, ele inverte a pirâmide, né? Não é a igreja que determina a sociedade, é a sociedade que determina a igreja. Exatamente, né? Isso. E muda aquela lógica, né? Ou você está na igreja e muda o mundo, ou você está no mundo e muda a igreja. É isso mesmo. Ele faz as pessoas estarem no mundo para mudar a igreja. Essa coisa do darwinismo teológico, dogmático, que é a evolução do dogma, essa é uma das farsas mais, desculpem usar dessa expressão, Daniel, mais cretinas que existem. Porque a única coisa que o dogma não faz é evoluir. Exatamente. Porque se ele evoluir, ele não é dogma. Não é dogma. O dogma está no Kairos, não está no Cronos. Exatamente isso. Né? Outro dia eu vi uma frase boa, né? Satanás ama a revelação sem dogma. Né? A revelação sem dogma, Satanás ama. Porque ele faz o que ele quer daquilo. Pronto, ele a manipula como quiser. Agora, o que foi... Porque o próprio conceito de dogma deixa claro. Quer dizer, o dogma é uma verdade infalível. Revelada por Deus e proclamada pela igreja. Verdade infalível. E que é sempre questionado antes. Sempre questionado antes. Estava lendo um livro que ele diz, todo dogma foi antes muito questionado. Para ser sintetizado. O dogma de Maria, por exemplo, foi muito questionado. Inclusive, se não me engano, Santo Tomás de Aquino começou a questionar um pouco. Não, é anterior a Santo Tomás de Aquino. E depois... O dogma da Theotokos, aí você tem no século V. Né? Não, Agora, o dogma da Imaculada Conceição, isso. que aí vai ver só no século XIX, mas o próprio Santo Tomás
de forma reta. E nós precisamos ir até o final. A essência da verdade. Da verdade. E ele fala da verdade objetiva. Não da sua corrosão, mas do Isso. seu aprofundamento. E a né? verdade objetiva, porque ela está fora de mim. Né? Que é outro ponto que o Montanismo traz, que é esse sentimentalismo de que a fé é uma expressão que eu sinto e depois eu trago para a consciência, quando é o oposto da... Né? Mas, padre, indo para a segunda pergunta, como é que essa coisa que é sedutora, acontece na história, na ciência, na filosofia, como é que ela se transformou tão rapidamente? Nós estamos falando do final do século XIX ali, Pio IX, Leão XIII, Pio X, aí vem Bento Pio XI, Bento XV, Pio XI, Pio XII, que também de alguma maneira se manifestou, inclusive declarando o dogma da Assunção. Da Assunção. Como é que ele se torna dominante? Como é que isso hoje é a expressão pública da Santa Igreja? Então, o que é preciso que fique claro para todos nós, Daniel, é que para que uma heresia, para que um erro ele possa avançar, é preciso que tenha aqueles que o militem. Tá bem? Como a doutrina católica, infalível, imutável, tem os seus soldados, o erro também tem os seus. O erro também tem os seus. Então, quer dizer, o modernismo ele não é um ente. Não é um ente. Se ele não tiver aqueles que o propagarem, que o tomem como bandeira, que o tomem como estandarte de guerra contra a verdade, de guerra contra a sã doutrina, de guerra contra a infalibilidade e a inerrância da doutrina católica. E o problema, eu acho que a eficácia maior foi exatamente ter formado aqueles que combateriam, aqueles que levariam a bandeira do modernismo em frente. Isso aí não durou 10 anos nem 20. Nós temos, pelo menos na última fase vamos dizer, de apuramento das falsas doutrinas que seriam levadas a cabo nos nossos dias. A partir do Vaticano II. A partir do Vaticano II, como é o centro da sistematização. Mas é a segunda metade. É bem antigo, né? Bem a segunda metade do século XIX, sim. Daniel, onde a última fase, porque aí a gente vai ter que voltar muito, aí nós vamos ter que voltar aos dias de Guilherme de Ockham, e sem ter querido produzir o que ele produziu o começo de tudo isso. Sim. Aí nós vamos ter que chegar Aí Rousseau, aí tem vários atores. Mas eu tenho para mim, Daniel, e podem discordar os que nos verem mais tarde, que o pai do modernismo, com todas as suas nefastas consequências, e com a busca de destruição de fato daquilo que Deus deixou, da sua revelação, da obra de Deus, da Santa Igreja, o pai do modernismo, em último caso, é o protestantismo, com um leque de pseudo-pensadores unidos a eles que são os pensadores ditos modernos, que vão alterar totalmente a concepção da história, do mundo, do Estado, da vida em sociedade, assim por diante. E quando o senhor fala de protestantes, o senhor está falando de várias denominações. Sim. O senhor está trazendo junto os filósofos, mas está trazendo também a maçonaria, imagino. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso precisa de um financiamento para que tenha... Sim. Não só o financiamento material, mas os próprios princípios, eles são muito próximos. Porque, assim, embora o demônio não crie, e ele não cria mesmo, ele não tem poder criador, Caio, ele não tem, Eduardo, mas é preciso entender que como macaqueador, como imitador, ele é multifaceta. É só um jeito coágulo, né? Ele coagula de um jeito diferente. Diferente, né? Ele multifaceta muito. Então, quer dizer, ao mesmo tempo é o pai que da você... mentira. É o pai da mentira. Ao mesmo tempo que você pensa maçonaria, você pensa protestantismo, você pensa... Revolução Francesa, a Revolução Francesa, o humanismo. Bom, a Revolução Francesa é o produto mais árduo da maçonaria que vai produzir o modernismo atual que passou para dentro da igreja. Exato. Quer dizer, eles conseguiram passar o que eles produziram no mundo, a devastação que eles produziram no mundo, Daniel. Eles conseguiram passar para dentro da igreja. E esse foi o grande trunfo do modernismo. E as pessoas estão sendo cooptadas por isso. Né? Os termos e conceitos, liberdade, fraternidade, tudo humano. Esse humanismo todo hoje são as encíclicas da Santa Igreja, são as doutrinas da Para Santa você ter uma Igreja. ideia, eu posso dar um exemplo muito concreto, porque o Caio falava de trazermos isso para a realidade bem simples das pessoas. Eu fui dar formação uma vez numa comunidade, dessas comunidades novas, me pediram, eu sou padre, eu sou mestre de fé. Eu fui. Lá pelas tantas, junto à pessoa que era responsável por essa determinada obra, isso me chamou muita atenção, Daniel, Eduardo, veja isso, Caio.
lá pelas tantas era a pessoa determinada, não estou dando nomes nada, determinada responsável, era quem organiza, era quase que a fundadora daquilo ali. E ela, falávamos da loucura da paganização do mundo dos últimos tempos, aí saiu aquilo da década de 60, Festival de Woodstock e tal, sexo, drogas, rock and roll. Aí ela disse assim, padre, a gente tinha que pegar um slogan desse e mudar. Então, por exemplo, nós poderíamos pensar sexo, drogas, solidariedade, dedicação. Aí eu olhei para ela e falei, o quê? Todos os termos maçônicos. Do que você está falando? Você não acha que pode ser, então, não seria muito melhor não santidade, Deus e radicalidade? Vamos pôr empatia, altruísmo e tolerância. Ela me veio com categorias totalmente de índole humanística, né? De índole humanística. Mas as pessoas hoje, por conta do modernismo, eles confundem, eles não conseguem distinguir o que é católico do que é bondade. Eles acham que ser católico é igual, está incluído em ser católico, mas para eles, católico é ser bondoso, é fazer o bem. Isso não é católico. Ser católico não é só isso. Exatamente. Isso é ONG, como se diz o filantropo, isso é filantropia barata. Né? Isso. Qualquer realidade sem a caridade, que é Deus, sem a revelação, ela se torna filantropia barata. Eu acho que a coisa vai um pouco além, que isso fique claro. Nós precisamos dar doutrina. As pessoas não conhecem a sua fé. E porque tem uma tendência a serem sentimentalistas e se deixam levar de forma incongruente pelos seus sentimentos, qualquer coisa que produza uma sensação de bem-estar já é suficiente para ser colocada no lugar da vida. Otimamente bem. A autoajuda é um exemplo típico disso. Né? Que é o positivismo, né? Totalmente. E essa já é um pouco da terceira pergunta, né? Do porquê que é ruim esse movimento. Quando o senhor diz que ele multifacetou, Satanás multifaceta, você deixa de enxergar o todo. Então você vai pegando pedaços da verdade, né? E você constrói a sua própria verdade. Que é o princípio da heresia. Então a pergunta era essa: por que ele é ruim para a igreja e para a salvação dos fiéis? Ele é ruim para a igreja e para a salvação dos fiéis porque ele deforma, porque ele aliena, porque ele destrói as consciências. Porque uma pessoa que foi ferrenhamente adestrada pelo modernismo, verdadeiramente, ela é incapaz, ela está tão cegada na sua razão, ela está tão mergulhada nas trevas, que por si mesma ela é incapaz de perceber a distância enorme que existe entre o dogma revelado e esse pulular de sentimentos única e exclusivamente de índole pessoal que ela vive e que ela interpreta isso como se fosse a sua fé. Eduardo, como se fosse a sua fé. Daniel, me desculpa até, mas eu quero dizer o seguinte, é o erro mais grave de todos. A experiência pessoal ela é interpretada como uma manifestação da fé. E perceba que os modernistas sempre usam as palavras a igreja convida. A igreja não convida. A igreja coloca uma realidade se adere ou não. Você vem experimentar Jesus. Então qualquer arrepio que eu tenho está experimentando Jesus. É isso. É o rebaixamento à ordem do empírico da coisa, não do sobrenatural. E Daniel e Caio, Eduardo, isso é tão sério que, por exemplo, agora tudo é proposta. Né? Então não vou começar a propor os mandamentos. Não, os mandamentos são impostos. Eles são impostos. A catolicismo é uma religião de adesão, não de interpretação. Não de interpretação. Isso. E aí nós temos claramente que Nosso Senhor diz aos apóstolos, e de ensinai. Não é de dialogar. Não é de dialogar. A palavra diálogo não está em nenhum texto da Santa Igreja até o Vaticano II. Ela não existe. Ela não existe. Ela diz, e de ensinai. Eu sou Deus, eu sei o que o mundo precisa. E ele não se irmanou com ninguém. Ele não se irmanou com nenhuma outra religião. Não. Ele não conversou com outra religião. Ele se impôs e impôs as verdades. Ele disse à mulher cananeia, que era uma pagã, né? Quer dizer, olha, eu vim trazer a redenção. No fundo é isso, eu vim anunciar a verdade. Então, Caio, ou seja, a mulher cananeia, uma sírio-fenícia, Nosso Senhor diz, olha, só uma verdade salva. E é ela que eu vim anunciar. Sou eu. E há um rabino
já de idade, ele chega e diz, olha, está acabando o tempo, viu? Ou você nasce de novo, pelo poder do que eu vou fazer, ou você não vai entrar no reino dos céus. Um rabino ancião, daqueles dias, acabou. Nicodemos, O né? tempo esgotou, Nicodemos. E é gozado porque São Pio X ele encerra a discussão do modernismo dizendo o modernismo não é propriamente uma heresia. Exatamente. Ele é a síntese de todas as heresias. Segundo tema, a gente vai falar de comunismo. Eu tenho para mim que o comunismo... O que o comunismo... Bom, o modernismo tem uma característica-chave que é a tentativa de destruir a metafísica, né? O sobrenatural. Totalmente. Eu jogo São Tomás de Aquino, a escolástica, toda a questão metafísica, os místicos, tudo para baixo do tapete. Trago o cientificismo, o naturalismo, a tecnocracia como realidade. De um jeito ou de outro, o comunismo é uma expressão sociopolítica de um regime naturalista, de um regime materialista, imanentista, que tira Deus. Até pode ter seu Deus no seu coração, esse Deus energia, esse Deus... Mas o Deus verdadeiro, impessoal, mas esse Deus verdadeiro da revelação, esse não tem espaço. Caio, traz a pergunta central aí da questão do comunismo que você acha que vale a pena a gente explorar com o padre. Padre, a pergunta é se comunismo é heresia, mas não sei bem se ela é heresia. Ela é pior que heresia. A questão é o que faz com que o comunismo seja anticatólico? Por que o comunismo é anticatólico? Não, primeiramente porque o comunismo é ateu. Já tá, por si só já responde. Né, Caio? O comunismo é ateu. Mas tem comunistas que falam, eu acredito em Deus. Ah, não é possível. Quando nós estamos usando o termo comunismo, vamos ajustar aqui, nós estamos falando de todas as cepas do esquerdismo. Socialismo, globalismo. O modernismo acho que englobou o comunismo. Eu acho que o comunismo é uma expressão, talvez. Né? Então, todas as cepas, vejam, de qualquer maneira, quem tem que ter isso, Caio, Daniel, não vamos passar pano. Quem não está em Nosso Senhor está nas trevas. Sim. Quem não está em Cristo não é uma nova criatura. Quem não foi batizado não foi remido. Quem não caminha na graça dada única e exclusivamente pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana não pode ser salvo. Então, se nós estamos colocando as coisas nesse nível, quer dizer, o comunismo é a religião do anticristo. E aqui define tudo, Caio. Perfeito. É a religião do anticristo. E ele é uma religião, sem Deus. Ele é uma religião. Porque ele tem todo o sistema dogmático e de crença, né? Litúrgico, inclusive litúrgico. Tudo. Porque é um símio de Deus. É uma macaquice do demônio. demônio. Macaquice do demônio. De fato. Faz as pessoas acreditarem que é... E promete um paraíso. Até nisso. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Imanente. E não vai ser criado por Deus que se fez homem, mas pelo homem que se faz Deus. Que é basicamente onde ele cruza o modernismo. Né? Exatamente gente, isso. Acho que mais claro do que isso não dá. Me perdoa. Eu gosto muito da conclusão de vida, Deus é gozado, né? Conclusão de vida do Olavo de Carvalho, quando um pouquinho antes dele ficar doente, ele fixa um tweet, em dezembro, ele morreu em janeiro, ele fixa um tweet dizendo, minha conclusão de vida, o verdadeiro inimigo do comunismo é o catolicismo. Só ele. O catolicismo é o verdadeiro inimigo do comunismo. A briga não é comunismo e capitalismo, não, comunismo e não, catolicismo. Não. O capitalismo nunca foi inimigo do comunismo. Tanto é que está sendo usado hoje. Não, o catolicismo vem sendo combatido desde 1800 ali, quando ele era panfleto. Já os papas daquela época, o comunismo, perdão, ele já vem sendo combatido desde aquela época, desde o nascedouro, quando ele era panfletário ainda. É que, Caio, você só tem a luz. Uma luz. E a Santa Igreja, né? Quer dizer... E ela, desde lá, ela captou isso. Quer dizer, Deus. Exatamente. Que deixou para levá-lo. E o resto é treva. Então, quer dizer, não tem como haver conjugação, não tem como haver harmonia, não tem... Treva e luz não andam juntas. E é incrível como assim... Em nenhum dos casos. Isso não é difícil entender, Daniel. Eduardo, Caio, não é difícil entender. Quer dizer, eu estou, na verdade,
ou eu estou na mentira. Perfeito. Eu não posso estar em meias verdades. E é por isso que as pessoas têm muita dificuldade de ouvir a frase de Jesus, eu vim para dividir. Jesus não é... Uma das coisas que o modernismo fez foi subverter o conceito da palavra amor e ficar usando que Deus é amor, e eu tiro o conceito de que Deus é justiça. Reduz o peso do inferno, reduz o demônio e traga aquele faça o que você quiser. Como o comunismo, com essa vertente teológica que namora o modernismo, se infiltrou na Santa Igreja? Porque hoje nós temos uma maioria de padres modernistas, mesmo sem saber, e aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, estou fazendo uma avaliação do fruto, não da árvore. E boa parte desses padres professam o ideal esquerdista. Tanto é que nós estamos num país da teologia da libertação, onde parte da Santa Igreja fundou o PT, por exemplo. E o Papa conversa com essas pessoas. Então, como é que essa infiltração foi possível na Igreja do Comunismo? Como é que o senhor avalia? O senhor sendo padre, como é que o senhor avalia isso? Então, Daniel, faz parte do mesmo processo em relação ao modernismo. Quer dizer, a alteração da formação dos futuros sacerdotes, que foi muito bem planejada, também a partir da segunda metade do século XIX. Planejada. Muito bem planejada pela maçonaria, muito bem planejada pelos revolucionários A maçonaria, a primeira parte dela. A grande filtração foi feita por ela. Depois, como subproduto já do que foi operado por ela, com o modernismo como ferramenta de trabalho também, depois, com a primeira grande distorção da teologia, da teologia que não é mais a teologia da fidelidade ao que Deus revelou, aquilo que a Santa Igreja... Quem é que tinha o título de teólogo no passado? Daniel, isso aqui em moldes muito claros. Quem que era o teólogo? O teólogo era o homem de Deus, o homem contemplativo. O homem que... em geral, as ordens religiosas, os dominicanos, os padres da igreja. Os padres da igreja. Quando os padres da igreja... sapiencial, né? Quando chamavam São João de o teólogo, quando os padres da igreja chamavam São João Evangelista de o teólogo, dá para entender. O homem que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Sim. Na última ceia. Eu sei, Theo, quem é Deus. Pronto. Agora, a partir do momento em que o papel da teologia deixa de ser contemplativo, deixa de ser doutrinário e passa a ser especulativo, racionalista, especulativo e assim por diante, nós vamos ter uma alteração brusca na ferramenta que ela será de aprofundamento da verdade de Deus. Bom, a partir desse momento eles quebram na espinha dorsal, principalmente aquilo que era o seu fundamento da metafísica. Sem metafísica não se faz teologia. É impossível. Não existe nenhuma teologia possível sem metafísica. Porque teologia fala de Deus. Fala de Deus. E somente dele. E se não fala somente dele, é uma mentira. E aí o que acontece? Escancararam as portas para que todo tipo, então, de erros e todo tipo de deformação entrasse. Do subproduto que vai ser o modernismo, virá um outro subproduto mais deformado ainda, que é o que foi a teologia modernista para o hemisfério norte, os países desenvolvidos, aí de matiz racionalista, pseudo-intelectual, intelectualista. Perfeito. Vai ser para a América Latina a teologia da libertação. Eu não tinha pensado dessa forma, Daniel, porque ela transpõe do campo meramente intelectual para o campo da praxis, para o campo da luta de classes. Imanente, né? Imanente. Da luta de classes. Quer dizer, a redenção é matar o rico. A redenção é destruir o rico e então emancipar o pobre. E sempre no conceito da divisão, né? Porque o diabo é aquele que divide. Exato. E outra coisa... O Apocalipse fala, ele jogará irmãos contra irmãos. Uma coisa que eu vejo que é muito, muito interessante, na segunda-feira da última semana do Nosso Senhor, ele estava na casa de Lázaro. E Maria Madalena, irmã de Lázaro, está ali. Há uma dúvida se Madalena é irmã de Lázaro ou não, mas a maioria dos padres entendem. Eu acredito que ela seja. Isso. Eu também. Eu também acredito dos padres da igreja que era ela mesma. Mas é relevante isso. Maria, irmã de Lázaro, seja Madalena ou não. Maria de Betânia, né? Betânia está ali passando o perfume e o cabelo nos pés de Nosso Senhor. Sim. E um dos discípulos apóstolos, um dos 12, vira e fala:
mestre, deveríamos pegar esse dinheiro caro desse perfume, que custa mais ou menos umas 30 moedas, e doar para os pobres. Quem é o apóstolo que defendeu a posição dos pobres ao invés... O primeiro comunista. O primeiro comunista. O primeiro comunista Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Que é quem cuidava do dinheiro. Judas é o patrão do comunismo. É o patrão do comunismo. O patrão do comunismo, Daniel, isso não há dúvida. É isso. Que era um ladrão. A teologia dos Ele estava pobres se lixando para os Judas. pobres. Mas pobres nada, ele É. estava se lixando para os pobres. E era o único que era da elite, né, dos 12. Era o único que era rico, historicamente. Está aí. Era o próprio Iscariotes, né? Agora, seria uma forma de entender a ação do comunismo, porque quando você pega a história de Deus com o homem, desde quando Deus foi formando o povo judeu, depois com o ápice, com a vinda de Jesus Cristo, ele moldou a sociedade para que as pessoas caminhassem para a salvação. E assim é a cultura que a gente chama a cultura judaico-cristã ocidental, que é o mundo que nós conhecemos. Então o comunismo vem para justamente destruir os alicerces dessa sociedade. E é isso que nós estamos vendo. Né? Eles têm que destruir os alicerces. Então a Igreja Católica é a base desse alicerce. Então a pergunta que a gente deixa nesse bloco é: por que os católicos, né, não podem votar em comunistas? E é muito pertinente porque nós estamos às portas da nossa eleição. E um dos dois candidatos é um comunista nato. Um dos Eu que acho tem que chance. são todos. A pergunta é, a primeira, acho que antes, católico pode votar em comunista? Essa Então, Eduardo, eu acredito, se me permite também aqui uma pontuação, eu usei muito isso antes, mas de um certo tempo para cá eu abandonei a ideia de que nós temos uma cultura judaico-cristã. Né? é cristã só. Não, é católica. Católica. É católica. A palavra cristã é grávida agora, né? Né? É toda bagunçada. Né? Agora tem que guardar. Quer dizer, a religião é cristã e a igreja é católica. E aí são uma coisa só. Né? Agora, Essa cultura. a Por cultura 1500 anos o cristianismo foi igual ao catolicismo. exatamente isso. Agora, entendendo desta forma, o arqui-inimigo da fé católica da verdade, o comunismo, por que um católico não pode votar num candidato comunista? Porque seria o mesmo que comprar, um exemplo bem simples, uma cobra venenosa, letal, e trazê-la para dentro da sua casa e dizer: agora fica à vontade para matar a minha família chama inteira. a filhinha para brincar. Né? Para matar a minha família inteira. Porque um comunista odeia a Deus. Porque o único fim do comunista é destruir, não a Deus. Ele sabe que ele não pode. O comunista, ele é vendido ao demônio, mas ele sabe que ele não tem potestade para destruir a Deus. Então, a única meta do comunista, e aí na reconfiguração social que ele almeja, ele tem que reconfigurar a sociedade. É destruir toda a obra de Deus. Um comunista só tem um anelo, só tem um anseio. Não venha me com essa falácia de que ele tem preocupação com a dor e sofrimento alheio, com a mitigação desse sofrimento, com a mudança para uma sociedade mais justa. Isso não existe no horizonte dele. Porque não pode haver justiça onde está o erro, onde está a mentira, onde está a falsidade. O comunista só tem um fim, Eduardo, que é destruir a obra de Deus. Então, como é que um católico vota em alguém que só tem um fim, destruir a obra de Deus? No caso específico, e aqui nós vimos isso claramente no nosso país, que é uma coisa infernal, aquele que sintetiza a unidade de forças de toda a treva em torno dele. Não é à toa que a sua sigla é Poder das Trevas, né? Não é à toa que Poder das trevas. a sua sigla é o Poder das Trevas, é o Poder das Trevas. Interessante que ele é visto sem a mínimo escrúpulo num terreiro de Umbanda, sem o mínimo escrúpulo depois num culto protestante, e sem o mínimo escrúpulo depois numa Santa Missa. Tomando a comunhão sacrílega. Sacrilegamente, escarrando no rosto de Nosso Senhor, esbofeteando de uma forma mais cruel Com a do que fizeram anuência os de um centuriões. sacerdote. Com a igualmente escravidão de um sacrílego. sacerdote que é servo e refém e escravo da colonização de pensamento que eles fizeram. Exato. Agora, também, hoje, muita gente não consegue entender o como. Porque quando você fala do comunismo, as pessoas entendem assim: como acabou, né? Quando União acabou a Soviética, Rússia, União Soviética, o comunismo ele foi se transformando, né? Não há dúvida. E Ele é um as vírus pessoas não mutativo. enxergam hoje. Mas o Eduardo, Como me o diga uma PSDB, coisa. por exemplo, não pode ser eleito. Ele é um vírus mutativo. O Olavo falava isso. Ele dizia: o comunismo
e com a sua variação socialista, ele diz, ele não tem uma forma definida. Ele vai ser o que é preciso ser para que ele triunfe. Então, se ele tiver de, num determinado momento, isso aqui é mais do que um paradoxo, hein? Se num determinado momento ele tiver de ser a maior economia de mercado do mundo, ele o será sem problema Ele algum. defende a tese e a antítese com a mesma veemência ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É o Quer caso dizer, da China, né? é a morte da lógica. Né? Ele faz sanduíche de Hegel, né? Ele faz sanduíche de Hegel. Daniel, o princípio da não de contradição, que algo não pode ser e não ser a mesma coisa ao mesmo tempo, Comunismo mata sobre a isso. mesma... Ele destrói isso com uma facilidade enorme. Não é que ele destrói, porque em si mesmo não. Não é possível você ser homem e ser mulher. Ou você é homem ou você é mulher. Não é possível você ser bom e você ser mau. Não tem como. Não é possível você ser verdadeiro e você ser mentiroso. Não tem chance. Mas para o comunismo não tem problema algum. Por quê? Porque não existe nada de verdade. Não existe nada de justiça. Não existe nada de autêntico nele. Então, o que importa é que ele triunfe. É exatamente a marca do demônio. E eu acho que tem uma palavra que está numa linha que conecta tudo isso, inclusive com a discussão do primeiro bloco do modernismo, e que do próximo bloco vai ser o liberalismo, que é a relativização. Né? Tudo é relativo. Tudo é relativo. E na política, para concluir, que já que nós estamos falando de política, nós temos um exemplo perfeito que se encaixa nisso, que é o candidato a vice-presidente do PT. Não há dúvida. Ele é um exemplo disso. Supostamente católico cantando a Internacional Socialista. Ele é a incoerência, que nada importa. Né? Ou que o poder é mais importante do que a fé, né? Enfim, de alguma maneira. É triste a gente ter que falar isso. É uma aberração. Porque foi o nosso governador aqui Não, tanto mas tempo. esse é uma aberração. Enganou todo mundo. E era dos poucos que eu acreditava que tinha algum grau de fé genuína. Mas enfim. Caio, puxa o próximo bloco aí. Liberalismo, né? Então, já que estamos nessa tacada Nos ismos, aí. né? Modernismo, comunismo, Os ismos. liberalismo. Os ismos. Padre querido, uma pergunta. Diz para nós, para os nossos telespectadores, que imagino que muitos vão ser bastante leigos mesmo, todos nós, inclusive, nós três. O que é o liberalismo cultural, o liberalismo? O que é o liberalismo? Então, Caio, para nós entendermos o liberalismo, por incrível que pareça, ele é muito similar ao modernismo. Ok? O liberalismo parte do princípio que a consciência individual ela é a medida de si mesma e não existe nenhuma autoridade que possa se sobrepor a ela e estar acima da sua própria individualidade. Essa é a base do liberalismo. Vamos pôr a coisa bem às claras. Você é senhor de si mesmo, é livre para fazer toda e qualquer coisa que o queira e tem a vontade de fazer desde que você arque com os custos materiais que isso demandar. No mais, o resto é resto. A primeira experiência liberal que nós tivemos, por incrível que pareça, foi insuflada pelo próprio demônio no episódio do pecado original. Ah, sim. Sim. É ali. Que é a lei da igreja de Satã, é do what I will, faça o que você quiser. Né? É exatamente isso. Então, o liberalismo não reconhece nenhuma autoridade acima da consciência individual. Acho que mais claro do que isso, me perdoa. Acho que Então, podia acabar perceba, por aqui. Caio, perceba o hecatombe. Eu ser racional, empoderado da minha individualidade, É o que a gente vive. reconheço Deus nos meus sentimentos, porque Ele fala comigo no meu coração. E a minha liberdade de filho de Deus me deixa expressar o que eu sou, porque Deus me ama. E logo ele é o que eu Resumindo, eu quero que ele seja. Eu tenho Deus à minha imagem e semelhança, e não ao contrário. Não ao contrário, Daniel, não ao contrário. E com um detalhe muito bem posto, E um Daniel. poder sobre eles, sobre o Deus. Exatamente. Um poder sobre E Deus. com um detalhe, ele serve a mim. Exatamente. Deus é meu mordomo, né? Ele é meu E você mordomo. pega as Ele religiões cumpre as minhas evangélicas vontades. derivadas do americanismo, Todas. eu determino a Deus, eu determino o que Deus faça, Deus vai estar lá às 8h20 ao meu dispor. Então, mas, Daniel, talvez aqui, Caio, Eduardo, que fosse essencial. Quem criou o liberalismo? Foi o protestantismo ou
o protestantismo criou o liberalismo criou o protestantismo? Essa é uma pergunta fortíssima. Uma pergunta fortíssima. Fortíssima. Muito bom. Né? Essa é uma pergunta fortíssima. É. Porque, assim, toda aquela corja, aquela caterva de nobres, principalmente germânicos, estavam doidos para se livrar da autoridade de Deus em suas vidas, para viver de forma promíscua, ladrona, o termo que na usura, Sim. né? Na Sim. usura, na exploração máxima do que pudesse trazer a eles de benefícios materiais as posses que eles tinham, sem nenhuma satisfação a nada nem a ninguém. Então, toda aquela corja de nobres luxuriosos, de pseudo-nobres, luxuriosos, ladrões, cheios de usura, vivendo em adultério, pegam um padre louco, Acolhem no castelo. pegam um padre louco movido pelo demônio e dizem: agora você vai construir uma tese de roupagem teológica para destruir. Baseada na liberdade. Exatamente isso. Quer dizer, E aí nós vamos ter o princípio das dores vai estar aqui. Vocês podem perceber que todas as variações, as denominações neoprotestantes do nosso tempo, de índole ultraliberal, você vai ver isso aqui, Caio. Concordam até com o aborto, Daniel. Concordam até com o Com aborto. sodomia. Com sodomia. E assim, onde é que você vê que a sociedade liberalista ela é doentia? E se você, não importa o que você queira, o que importa é se você tem condições de materialmente realizar aquilo que você quer. Isso é o demônio que promete. Claro que é. Quando ele diz, ele é que promete. Ele E força sereis como Deus. sereis como deuses. Então, quer dizer, você vê que a sociedade ocidental, a partir de todo o liberalismo americanista que infectou e apodreceu a consciência dos nossos jovens, atacando a pureza, atacando a modéstia, atacando a família, atacando a insolubilidade matrimonial. Há poucos dias eu via uma postagem, eu não me engano de qual desses sites, bons católicos tradicionais de primeira, mas foge-me realmente, fazendo uma análise para os pais, cuidado com uma série norte-americana chamada Friends, porque eles fazem apologia a tudo aquilo que é mal, a tudo aquilo que é sórdido, a tudo que é depravado com cara de bonzinhos. O que eu estou chegando aqui, Daniel, é muito... Senão eu vou perder o nexo. O que eu queria falar é, na sociedade liberalista, irmã gêmea da sociedade comuno-socialista ateia, na sociedade liberalista é que 50 milhões de abortos são praticados. 50 milhões de abortos são praticados anualmente. Na comunista, o genocida é o Estado. Na liberalista, o indivíduo é instado a se transformar no genocídio, no ator genocida. No genocida. E para mim aqui eu tenho uma conceituação que fica muito clara, Daniel. O liberalismo ele é tão ateu quanto o comunismo socialista. Um é teórico, o outro é prático. Um nega que Deus exista. E anula a individualidade salvífica. Pronto. Porque vira um coletivo. Coletivista. Porque ele é coletivista. E no outro exacerba o individualismo, transformando o homem em Deus. Ensina que Deus não existe. Vocês colocaram muito bem. O outro vive como se ele não existisse. E acaba se transformando no Deus de si próprio. De si próprio. E é um perfuminho, né? Quer dizer, é um perfuminho. A religião, numa situação liberal extremada, ela é um floralzinho de Bach. Né? É isso. Receber Jesus na Eucaristia não é para você ser santo, se conformar a Ele, se identificar com Ele de uma forma cada vez mais perfeita, até que tenha todo o sentido o pensar dele, e já não seja mais você que viva, mas Ele que vive em você. Não é nesta mentalidade liberal, pragmática, empírica. A Eucaristia, ela me deixou zen. Eu vou na missa porque me faz bem. Por isso que o Vaticano II tira o sacrifício e transforma... Autoajuda. O Vaticano II tira o peso do sacrifício, a missa como oferta de sacrifício, e transforma numa comunhão de amigos. Então, se a religião é uma forma de autoajuda, não importa qual religião for. Todas são boas, indiferentismo, né? Pronto. E aí todo Deus funciona, portanto, universalismo. Todo mundo vai ser salvo. Se a religião é uma forma de autoajuda, não importa se você vai ser
católico, se você vai ser protestante, hinduísta, budista. O que importa é que você crê em alguma coisa. Pronto, vai te Maçonaria, fazer não? bem. Que eu me Vai te fazer bem. sinta bem. Eu fui atender um hospital da nossa região e aí a chefe de enfermagem disse assim, padre, olha o tamanho do absurdo que ela me disse. Nós entendemos que a fé faz parte da reparação dos nossos pacientes. E eu só escutando aquilo, eu falei, vê só, como eu disse, vai vendo. Entendeu? A expressão é essa, né, Caio? Eu olhei para mim e falei assim, vai vendo onde vai dar isso. Ela disse, o que importa é porque a gente percebe que não importa a religião, mas a pessoa que tem, ela se sente motivada e ativa alguma coisa nela que vai trazer uma nova resposta. Eu falei, delete, tudo errado. Você acabou de falar exatamente tudo o que não é. Eu tô tendo a oportunidade de acompanhar uma família que está passando por um processo de conversão espetacular. E o chefe da família, a esposa e a filha, tiveram uma conversão linda, virou a chave, acabou, até logo, tchau. Você vê Nossa Senhora agindo ali. Eles eram de uma outra religião. Já o chefe, um pouco mais velho, está tendo uma dificuldade. Ele vai. Hoje, eu escrevi um texto para ele, ocultismo, ecumenismo, comunismo, essas coisas todas. E antes de eu apertar o enter, eu recebo a seguinte informação que eu recebi da minha esposa. Coisa linda. Na missa de domingo, ele sentou com a esposa, olhou para a esposa e falou, amor, eu reconheço a verdade, eu enxergo a verdade, eu sei onde ela está, mas eu tenho medo de largar o que eu tinha até hoje. O peso é grande, mas eu enxergo a verdade. É a questão do liberalismo. Ele está com medo de deixar de sentir-se bem. Deixar o mundo. Caio, Exatamente. o liberal, é preciso que isso fique claro, porque senão nós não vamos atingir o seu centro. O liberal, ele não se pergunta sobre a vontade de Deus e o que Deus quer. O liberal vai impor o querer dele, o querer dele. E ele enxerga, isso é que é lindo, ele enxerga. Sempre. Ele está enxergando isso, mas ele Mas tem isso fortalece medo. o pecado, né? Porque ele sabe Mas que é ele tem verdade. medo. Ele tem medo. E os Estados Unidos, o americanismo, tem um papel importante nisso, né? O americanismo, ele influenciou todo o mundo ocidental. Os Estados Unidos pautou a cultura ocidental no último século. E a guerra cultural que a gente vê hoje é um movimento fortíssimo Daniel, norte-americano, né? tudo que é de lixo, praticamente, que atingiu, tudo que é de lixo, tudo que é de perverso, que atingiu, nos últimos 50 anos, as nossas nações, principalmente, vejam, são monstros. Isso é um monstro com vários tentáculos, e são tentáculos do mesmo monstro. Né? A Hidra, né? A Hidra. O marxismo cultural, o liberalismo mercantil, são tentáculos do mesmo monstro. Então você pega desde o Woodstock, na década de 60, o sexo, droga e rock and roll, desde o Woodstock, todo o movimento de Hollywood, todo o movimento da música rock, todo o movimento pseudocultural que foi alavancado para lá e que encharcou o Ocidente, transmitiu todos os antivalores cristãos. Foi um ataque frontal culturalmente. Toda a depravação da juventude, toda a corrupção da cabecinha, toda a deploração na maneira de se vestir veio através da cultura americanista. Né? E gozado se eu falar Woodstock, porque o Michael Metz fala uma frase muito verdade, né? O Great Reset no mundo só é possível porque antes teve o Great Reset na Santa Igreja, que é os anos 60 ali, o concílio. Sim. E perceba que essa história do americanismo nos anos 60, 70, o movimento hippie, trouxe muito as religiões orientais, que eram afastadas da nossa realidade. O perennialismo, aquela história toda do Chuon, etc. E aí a religião hindu, o budismo, o yin yang, tudo isso veio compor a tal da nova era, né? Sim, a New Age, né, que vai ter o seu... a nova ordem mundial, quer dizer, é a nova era ao pé e ao cabo, mas com uma complexidade, já com um nível de execução do que antes estava mais no nível, vamos dizer,
da teosofia, do esoterismo. Do esoterismo. Do esoterismo. Agora, isso aqui vale a pena, Daniel, um fato que mostra muito bem a perversidade do modernismo americanista, de se livrar das raízes do passado, de apagar o passado, que é a nossa raiz, que é a mãe, de fato, da civilização ocidental, a Santa Igreja, o que ela fez. Porque na década de 50 houve um caso de uma possessão demoníaca numa proeminente diocese norte-americana, e era, se eu não me engano, eu tenho uma dúvida aqui se era Baltimore ou a Filadélfia, mas eu acho que era Filadélfia. E o sacerdote, quando tinha certeza de que a coisa estava para além do nível psíquico e que tinha uma ação sobrenatural ali acontecendo, ele procura o seu arcebispo pedindo a permissão para que fizesse o exorcismo. Ele ouviu do arcebispo: jamais. Nós não vamos voltar à Idade das Trevas, à Idade Média. O arcebispo, hein, Daniel? Olha aqui a mentalidade modernista. Jamais, nós não vamos voltar. Ele falando, o modernista, jamais, se desfazendo exatamente do depósito da fé, do que Nosso Senhor deixou. Jamais. Nós não vamos voltar à Idade das Trevas. Nós podemos, é preciso deixar claro, nós não vamos destruir hoje a consciência que nós temos nos Estados Unidos, que os católicos podem ser tão modernos e tão norte-americanos quanto qualquer norte-americano. E perceba que interessante o senhor está falando, que isso É, me lembra uma coisa interessante. Mentira. Isso me lembra uma coisa Não interessante, dizer deles. Deles. que é a origem dos americanos. Os Founding Fathers eram majoritariamente Maçons, e protestantes. quakers. Tá certo? Né, Daniel? E vamos lembrar Não que quakers. o anglicanismo... Sabe a veiazinha quaker? A veia quaker. É lá, aquilo é um quaker. Exato. O Né? anglicanismo, ele é, por excelência, mais até do que o do Lutero, ele é, por excelência, a religião da vontade. Porque Henrique VIII queria exercer Claro, a vontade... Claro. Daí, Daniel, você chegou daí que a gente percebe que o liberalismo ele tem o seu advento no evento da queda do paraíso. Façam o que quiser. E que ninguém te impõe e te diga o que tem. Né? E aí, por exemplo, um dia, passando há muito tempo atrás, pelas televisões, que eu não tenho mais, estava num canal protestante, e tinha uma banda protestante, gente louca. Os tipos que ali estavam eram loucos, claramente. Você vê que os tipos que estavam ali eram loucos. Tinha uma banda protestante, e eu guardei, porque nunca mais dá para esquecer. Eles cantavam: nenhum papa vai me dizer o que fazer. É o lema anglicano por excelência. Por excelência. Por excelência. Eu Cada caso guerra religiosa com da quem eu Grã-Bretanha. quiser. O Papa sou eu. Eles cantavam isso. Pegando até um gancho desse do grupo, de várias formas hoje o liberalismo entrou dentro das nossas casas. Né? Sim. Nós estamos pervertendo Totalmente. nossos filhos. E que armas a gente pode usar hoje para poder Olha, defender nossas Olha, famílias, querido, nossos filhos? Não tem alternativa. Não tem alternativa, Eduardo, senão a oração, o primado da oração. Oração católica, o primado do rosário, o primado da Santa Missa, do rosário, muito bem, da vida eucarística e da vida mariana. Ponto. Sem vida eucarística e sem vida mariana, já não vai alcançar nada. Nossa Senhora disse: oração, oração, oração. Penitência. Eduardo, os pais precisam fazer jejum e penitência pelos filhos, porque eles estão sob ataque. Reparação, né? Reparação. Estão sob um influxo. O desnível de forças aí no combate é muito grande. Total. Não adianta vir com psicologismos baratinhos, não, com autoajuda. Então se faz recurso à destra daqueles. O que é oração? A oração, essencialmente, na verdade católica revelada, ela é recurso a Deus. Mas da forma como ele determinou. É o permanecer, né? É o permanecer. Permaneça em mim, né? É o permanecer em mim. Permanece em mim. E eu nele. E a coisa está resolvida. Daniel. Junto com vigiar e orar, né? Junto com vigiar e orar o tempo inteiro. É. Então, quer dizer, sem vigilância, sem oração, sem permanecer no Senhor, sem vida penitencial, primeiro, não tem a graça, não tem força para vencer as trevas. Depois é um trabalho de reeducação dos costumes. Cultivar as virtudes dentro do lar, desde a modéstia, a pureza, a humildade, a coragem. Especialmente nos pais. Especialmente coragem, nos pais, né? Daniel, a coragem. É um trabalho árduo, Daniel.
Depois, eu acho que assim, Eduardo, já que nós entramos, com a rede de ensino que nós temos é impossível. Os pais que conservarem seus filhos na rede de ensino que nós temos hoje é impossível. Perderão seus filhos. Perderão seus filhos e perderão para o inferno. E com essa história de... Me diz se eu estou Perderão errado, para o me diz se eu estou inferno. errado, né? Né? Eu tenho uma sensação que, além do revisionismo histórico, da mentirada da mídia e tudo isso, tem um outro fator que muda, não sei se a palavra é geneticamente, mas muda sistemicamente o cérebro das crianças, que é essa questão digital dos games. Sim. Eles são Sim. formados para uma Sim. instantaneidade, para um consumismo e, ao mesmo tempo, para um empoderamento pessoal, porque eu aperto o botão e acontece o que eu quero. Sim. Ora, Daniel, eu tive há poucos dias, eu tive a formação com um grupo de sacerdotes, e um deles no passado, antes de ser sacerdote, havia sido catedrático em psiquiatria. Ele foi catedrático em psiquiatria e depois se tornou sacerdote. Se tornou um belíssimo sacerdote. Belíssimo sacerdote. Ele falou, agora eu não falo mais como psiquiatra. Não sou mais psiquiatra, eu sou padre. Uhum. E agora eu teria de falar o que é muito mais. Uhum. Né? Você acrescenta o componente todo espiritual e metafísico. Exatamente. Né? Exatamente. Agora ele diz assim, os psiquiatras, ele remete a outros. Os psiquiatras que têm acompanhado a questão das gerações atuais estão identificando que já há uma mudança fisiológica, No cérebro, estrutural do cérebro. É isso que eu estava querendo dizer. Áreas do cérebro que estão se atrofiando e outras estão se mega desenvolvendo. E aí você vê que, por exemplo, secretando alguns hormônios em quantidade excessiva, de tal maneira que, por que, Daniel? Isso tudo entra assim, para abrir os olhos dos pais. Por que você tem meninas de 11 anos hoje que têm o corpo de uma mulher de 20? Porque está uma tempestade de hormônios produzido por esse cárcere que é a virtualidade. Ou os pais quebram a virtualidade, mas quebram com a marreta da virtude, quebram com a marreta da oração, quebram com a marreta da penitência, quebram com a marreta da fortaleza. Então, dá esse celular aqui. Ah, papai. E os pais que eu conheço fazem, viu, Daniel? Então, acabou. Criança de 10, 11 anos não tem que ter celular. Ou é irreversível. Um narcótico mais poderoso do que qualquer narcótico. Né? Do que qualquer... A serotonina e a dopamina. A dopamina do que qualquer narcótico sintético produzido até então. Isso, na dúvida alguma, e poderia ser bem utilizado, mas para uma criança em formação de caráter, passando da infância para a adolescência ali nos 15, 16 anos, não dá, Daniel. Não há ainda uma... Ali é o momento de forjar o que as virtudes, até os 3 é o primeiro bung, depois vai começar ali aos 7 a formação do caráter, né? Vai ler a vida dos santos para ele, vai ler a escritura, vai pegar alguns dos belos contos que nós temos na nossa tradição católica antiga, né? Lê C.S. Lewis, Tolkien. Pronto. O lúdico católico é vasto, profundo. Né? Quer dizer, quebra na espinha dorsal esse mundo virtual. O metaverso está aí. Ele vai tirar nossas crianças realmente da realidade e retiradas da realidade. Vocês estão entendendo a conexão de comunismo, modernismo, liberalismo? Porque a ideia dessa conversa é essa. Mostrar que são facetas do mesmo mal. E vai tudo levando... Há um só Senhor operando com eles. Isso. E não é o Senhor eterno, não. E vai tudo levando as pessoas e as almas para longe da salvação. Vamos para o último bloco, Caio. Padre, me ocorre aqui a questão do ecumenismo e do ecologismo. Passa um pouquinho para a gente. São fenômenos muito vivos agora, né? Dentro da igreja, inclusive. Caio, para mim está muito claro, o ecumenismo é uma maneira de relativizar a fé católica e de aceitar e proclamar solenemente que ela é a única e verdadeira religião. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é o dito diálogo entre as chamadas denominações cristãs, mas não existe denominações no plural. Jesus não é um dos caminhos. Ele é o caminho e ele fundou uma só igreja. O Bispo Barron, essa é para o Bispo Barron. Não tem como, cara. Ele não voltou e criou outras. Não. As outras denominações elas surgiram
da rebeldia, da rebelião, da inaceitação da verdade que ele deixou. É revolucionário, todas as outras denominações são revolucionárias. Quer dizer, não tem como. Ou é uma só igreja e ela é a única verdadeira, ou nenhuma é verdadeira. Não tem como. Uma só igreja, um só pastor, um só rebanho. Porque se elas ensinam coisas tão diferentes e todas estão corretas, significa dizer que ninguém está correto. Não é? Agora, a ecologia ela é um novo falso Deus. É um novo falso Deus que vai desembocar o quê? Na retomada de cultos antigos de idolatria, de matiz panteísta, que estão de volta. Isso é panteísmo. É dizer que toda criatura ela é Deus. E que a mãe natureza é a criadora. Né? E a mãe natureza Pachamama. é a criadora. A Pachamama, a deusa Vika, Gaia e companhia. Nomes múltiplos de uma mesma heresia. São Bonifácio destruía o carvalho adorado pelos saxões. Olha isso. Ele não valorizava. Né? Não. Então, para vocês terem uma ideia de como a coisa é totalmente ao contrário do que eles têm dito, o grande São Francisco de Assis, e no Cântico das Criaturas adora o eterno Deus, quando ele diz, Lodato sil mio Signore. Ele disse, e uma vez uma pessoa me afirmou isso, e ela me disse onde estava, e eu muito burro, eu falo burro quantas vezes tiver dizer, porque eu fui burro de não anotar, dizer que São Francisco afirmou, queimaria todas as florestas, queimaria do mundo para salvar uma só alma. Quem conseguir levantar, nos ajude, queimaria todas as florestas. Faça esse trabalho de busca, nós vamos fazer também, dar essa informação para o padre o mais rápido possível. Onde é que está isso na obra de São Francisco? Para salvar uma sola. Isso se chama dom de ciência. A clareza que ele tinha, porque essa inversão na teologia da criação, para encharcá-la de panteísmo de novo, tirando Deus do centro como criador e colocando o centro no ser humano, e aí se tolera qualquer coisa, como que, por exemplo, um corpo natural que não tem inteligência, não tem razão, não sabe o que está fazendo, teria parido e dado à luz ao ser humano como a Pachamama, Mãe Terra. Quer dizer, isso essa feminilização da criação, né? Exatamente, da criação, essa feminilização da criação. A criatura vira criador. Né? Agora, Daniel, engatando aqui, Caio, Eduardo, eu acho que, enfim, a gente pensar que a proposta atual de se aproximar do mundo e de entender do mundo como anunciar a fé, vai ser o golpe de misericórdia para mundanizar em definitivo a Santa Igreja. A isso está se dando o nome de sinodalidade. Por mais que queiram explicar sinodom, um só caminho, caminhar juntos, isso aí é uma coisa que os filólogos são mestres em fazer. Acompanhamento, né? Pronto. Eu te acompanho até o inferno. Né? Quer dizer, vamos parar de filologia e vamos começar a voltar à revelação, à doutrina de Nosso Senhor. Senão nós vamos realmente por um caminho de ruína e de perdição tremendo. Sem filologia. Nietzsche era filólogo. Dançava em cima das palavras como queria. E desprezou a verdade a ponto de dela zombar e escarnecê-la como um verdadeiro ímpio. Então, sem essa daí. Tá bem? A sinodalidade é um cavalo de Troia. É um cavalo de Troia, mas muito bem dado pelo maligno para concluir o período de infiltração e devastação interior da Santa Igreja. Como é que a luz e as trevas caminham juntas? Como é que o bem e o mal caminham juntos? Como é que a verdade e o erro caminham juntos? Alguém consegue me explicar isso? Além do que, a sinodalidade traz um caráter de democracia que nunca existiu. Não há dúvida. Porque Cristo quis um Papa. Um reinado. A Igreja é o reinado dele. É o reino deles na terra, sobre a terra. Os papas reinam. O reinado de São Pio X foi de quando a quando? 1903 a 1914. O reinado de Pio XII foi de 1939 a 1958. Ponto final. E tem uma coisa boa também, né? Os papas são monarcas, né, Daniel? A cruz, eles são monarcas. Eles são monarcas. A cruz, né, ela é assim. Só que o que fica de pé é esse aqui. Sim. Esse aqui, para ficar de pé, precisa desse aqui. Sim, em outras palavras, ligar a terra a Deus e atingir a todos os homens. A todo mundo. Ou seja, a democracia não fica de pé sem o vínculo da terra. Alguma. Democracia, como diz, vai ser uma paráfrase muito tola, viu? Mas bem dito, é a demo mesmo. É o governo do demo. É o governo do demo mesmo. Não é a ordem instituída. Não escondo. Não é a ordem instituída por Deus, não é a ordem que
de todos os possíveis sistemas que portem uma certa bondade. Não podemos não dizer que é o único, com o próprio São Tomás de Aquino, Daniel. Sim. Mas, sem dúvida alguma, o mais perfeito de todos é a monarquia. Padre, eu queria agradecer imensamente a gentileza, os ensinamentos, a bondade, a caridade de compartilhar essas informações para que os católicos possam acordar, assumir a sua fé. Eduardo, fala um pouquinho do que você achou. Como sempre, o Padre Wander, brilhante na sua capacidade de síntese, de transmitir para nós a gravidade do momento, né? As pessoas precisam acordar um pouco para a gravidade do momento. Posso dar um último conselho? Por favor. Bem simples, tá? Junto à Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Sem a Sagrada Tradição, nós não teríamos a Sagrada Escritura e nem o Sagrado Magistério. Portanto, ela é o centro de tudo, embora as três tenham o mesmo peso. Compre o Catecismo de São Pio X e comece a lê-lo devagarinho. É muito simples, é muito fácil. Ele era muito assertivo e fulminante porque a verdade ela não precisa ficar dando volta. Então, o Catecismo de São Pio X, se permitirem ainda, não estou vendendo o livro, não. Eu gosto muito da edição da Editora Permanência. Perfeito, né? Perfeito. Vão atrás do Catecismo de São Pio X. Leiam por dia 2 ou 3 pontos, 2 ou 3 perguntas. Num período curto de tempo ainda, vocês terão lido ele inteiro. Vai fazer um bem enorme. Para começar, é o começo do conhecimento da fé católica, é o comecinho. Estou deixando alguma coisa. Não, Não dá assim, para deixar uma bibliografia aqui, vai. E para quem quiser ter uma noção melhor aí, já tendo noção de catecismo, mas quiser entender o que está acontecendo na Santa Igreja, 2 livros, padre. O Infiltrados do Taylor Marshall e o Catecismo da Crise do Padre Gaudron. Esse é um excelente livro também. Matias Gaudron, né? Que dá aí os fatos e dados. São fatos e dados, e aí você tem a noção da história. Caio. Não tenho o que falar. Estou aqui com... Que aula, que graça para nós, hein? Muito bom. Poucos têm essa graça. Obrigado, padre. Foi incrível. E sempre uma aula e, mais do que tudo, uma renovação da fé e de tudo. Padre, muito obrigado. E, por fim, sempre, padre, eu gosto de falar com todos os padres. Contigo, o senhor não vai ser diferente. Obrigado pela sua existência. O senhor não nos conhecia, não sabe quem é, não sabe quem são as pessoas e devota a sua vida para salvar as almas de pessoas que o senhor nem conhece. Obrigado pela sua existência. Amém. E o Catacumbas, que deveria estar no escuro, começa com uma luz dessa. Então, nós agradecemos imensamente. Começamos aqui com toda a graça. E, padre, se o senhor quiser deixar uma bênção para as pessoas que estiverem assistindo. Vou dar essa bênção final a cada um de vocês, pedindo que o Espírito Santo fortaleça em cada um agora o profundo desejo de buscar a verdade da fé católica plena que vem dos dias dos santos apóstolos e que não tem 50 anos, tem 2000. Eu vou dar a bênção em latim. Dominus vobiscum, et cum spiritu benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Salve Maria, viva Viva Cristo Rei. Rei.